Olá pessoal, estamos dando início a mais uma videoaula. O tema dessa videoaula é a história dos direitos humanos no mundo. Nas videoaulas anteriores nós estudamos o cenário da globalização e também o IDH, para que a gente pudesse mensurar a realidade, avaliar a realidade. E agora nós vamos dar início e pensar um pouco como que ocorreu os direitos humanos no mundo. É importante que a gente possa analisar que a sociedade nem sempre foi organizada como os dias de hoje. Vejam vocês, nós tínhamos o que nós chamávamos de sociedade primária. Sociedade primária, ou uma organização primária, não significa ser inferior, mas foi como os povos e a sociedade iniciou. Em cada momento da sociedade, modifica a uma nova divisão social do trabalho, uma nova organização. Vejam, na sociedade primária, os papéis eram mais bem definidos. Por exemplo, as mulheres cuidavam do afazer doméstico e os homens eram responsáveis pela caça, portanto, atuava na floresta. Era assim que a sociedade era organizada e, portanto, todas as normas e cultura eram produzidas a partir desse aspecto ou desta perspectiva. A organização primária, que nós estamos falando, durante muitos séculos, a organização política e social se justificava por razões da natureza ou da religião. Nesse sentido, fica claro para vocês que quando nós falamos que a organização social era estabelecida a partir da natureza, era, por exemplo, os papéis dos trabalhos eram divididos pela questão do sexo. As mulheres tinham a competência e a responsabilidade dos desenvolvimentos domésticos e os homens trabalhavam com as coisas ligadas à floresta, como a caça e a pesca, e tentava garantir a sobrevivência daquele grupo ou daquela comunidade que nós estamos definindo. A base teórica desta perspectiva podemos encontrar do que entendemos por direitos humanos nos pensadores do século XVI. Hoje, o que nós falamos de direitos humanos, refletimos de direitos humanos, nós buscamos em pensadores como John Locke, Hobbes, Maquiavel, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Alex Tocqueville. Há um conjunto de autores que se iniciam a partir do século XVI e vêm até o século XX. Se nós fôssemos pensar nos dias de hoje, pensadores como Norberto Bobbio e Habermas nos ajudaria a refletir, retomando os princípios que vêm desde o século XVI. O que são direitos humanos? Os direitos humanos são uma construção organizada por uma perspectiva racional, sendo influenciada por diferentes fatores que vão influenciando, desde os fatores religiosos, ecológicos, econômicos, culturais e políticos. Engloba um conjunto de leis e de regras que facilita a nossa vida no cotidiano, as relações humanas. Vejam, cada um de vocês, dependendo do espaço que está, onde transitam, vocês dependem das regras e das normas que nós chamamos de direitos humanos. Por exemplo, direitos ao transporte, à educação, à saúde, à convivência humana, tirar um registro, a carteira de identidade e ter uma casa, direito à moradia. Todas essas regras se estabelecem, nós entendemos como direitos humanos. Ou seja, é o direito à vida, para que as pessoas possam viver bem. E para isso existe um conjunto de regras e um conjunto de normas que, de acordo com o desenvolvimento da sociedade, vão se criando novas ordens, novas regras, novas normas. Por isso que nós chamamos que os direitos humanos é uma construção social. Em cada momento da história ele tem características e configurações diferentes. Os direitos humanos, como já acabamos de falar, eles são vitais para as relações sociais. É importante destacar a ideia da democracia, da política dos direitos humanos. Sem ele seria impossível encontrar soluções pacíficas de problemas sociais no cotidiano. Os direitos humanos são instrumentos
de enfrentamento para combate ao preconceito, ao racismo e à discriminação. Veja, uma síntese da gente pensar o que é os direitos humanos, dentro dessa perspectiva, ele nos permite normatizar, estabelecer as relações humanas, o que nós chamamos hoje da convivência humana. E para que essa convivência humana seja pacífica e a gente encontre soluções para os grandes problemas, para a nossa situação do dia a dia, do nosso cotidiano, necessitamos de ter clareza dos direitos humanos, que eles possam nos proteger, sobretudo contra o racismo, o preconceito, a desigualdade, a desvalorização da vida e das pessoas numa sociedade como a que nós vivemos hoje, que não são mais sociedades primitivas ou simples na sua organização. Nós vivemos numa sociedade hoje orgânica, complexa, em que as relações não são tão simples assim, não é? As fronteiras e os papéis, eles são o tempo todo misturados, complexos, e para isso precisamos de uma clareza daquilo que nós chamamos dos direitos humanos. Quando nós pensamos nos direitos humanos, nós estamos, de uma forma ou de outra, pensando naquilo que nós chamamos a política da vida. A base dos direitos humanos permite criar uma política da vida, fundada na justiça, na igualdade, na participação e na solidariedade. A partir dos direitos humanos, busca uma cultura da paz. Vejam, quando nós estamos pensando na garantia da vida, na proteção, hoje nós falamos muito sobre a violência, ao grau de violência nas relações humanas, é violência contra a criança, é violência contra a mulher, aí nós enfrentamos a questão de gênero, é a violência por causa da questão de idade, é violência por causa da cor, por causa da etnia, por causa da região, vários tipos de violência, por causa da economia, da pobreza, várias práticas da violência. E pensar nos direitos humanos é pensar numa política da vida, é pensar na possibilidade de que cada ser humano tenha seus direitos garantidos, a sua possibilidade de viver e viver com tranquilidade. E para isso nós chamamos que os direitos humanos nos ajudam a construir uma cultura da paz, ou seja, procedimentos de boa convivência, de boa relação, em que as pessoas possam transitar nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nos bairros, nos pequenos territórios e, sobretudo, que as pessoas tenham garantia de proteção da sua vida dentro da própria família, dentro da sua casa. Hoje, os dados estatísticos apontam que o maior número, o maior índice de violência, a incidência da violência ocorre nos pequenos territórios e no interior das famílias. Aí temos que pensar aí essa prática dos direitos humanos como mecanismo de coibir a violência, quer dos indivíduos e também da violência institucional, porque às vezes também quando pensamos em direitos humanos, não estamos pensando somente para a violência de indivíduo a indivíduo, mas também pela prática da violência e do desrespeito das instituições. Por isso nós chamamos que os direitos humanos é possível a construção de uma política da vida, como alguns autores e sociólogos contemporâneos têm denominados, né? Os princípios dos marcos jurídicos dos direitos humanos, é importante a gente saber que essa prática de construção dos direitos humanos não é de hoje, ela vem de longe, né? Nós já tivemos várias experiências e por isso que é uma construção histórica, é uma construção social. A nossa primeira experiência de tentativa de organização, que a história tem registro e conhecimento, é o Código de Hammurabi, que é por volta do século XVIII a.C., tá? Provavelmente o primeiro instrumento jurídico, o mais antigo sobre as normas de convivência. Ele se dá na Babilônia, né? E é um conjunto de regras fundado na justiça. Nesse conjunto de regras fundado na justiça, se estabelece a convivência entre pais e filhos, entre a esposa, a convivência no interior da família, né? Essa forma de conviver, de se estabelecer as suas relações, já aparece neste código, né? Veja, isso é bem antigo, é bem antes de Cristo, já aparece essa tentativa de organização da sociedade. O Código de Hammurabi, do século XVIII a.C., né,
ele traz também normas de convivência com a questão da criança, das crianças quando era abandonada, enfim, a vida das crianças se estabelece aí e busca sempre o quê? Uma situação da prática da justiça. O segundo, mais antigo, que está entre o século XV e século XIII a.C., é os chamados, assim, conhecido pelos 10 mandamentos, que estabelece uma regra de aliança entre Deus e a humanidade, e a convivência entre as pessoas, né? Na visão de alguns sociólogos e outros pensadores, o que hoje concebemos por direitos humanos provém, em grande parte, da cultura judaica e cristã. Veja, nos 10 mandamentos se estabelece muitos elementos de regras de convivência. O respeito ao pai, o respeito à mulher, o respeito à propriedade, o respeito à criança, estabelecer uma relação com o único Deus, vários elementos que nos ajudam a refletir, não como hoje conhecemos os direitos humanos, mas como princípio ou tentativa de determinados grupos sociais, num determinado momento da história, estabelecer procedimentos e práticas de convivência humana. A cultura judaica é rico em estabelecer várias regras e várias possibilidades de convivência humana, estabelecendo alguns tipos de direito. Se alguém deseja aprofundar, basta fazer uma boa leitura, uma leitura atenta do Antigo Testamento, sobretudo o livro de Êxodos e outros livros do Antigo Testamento, que vai criar as possibilidades de poder compreender e entender as regras da cultura judaica e que se tornou também a base da cultura judaica cristã. Um outro documento, um outro marco da história que nós conhecemos, que vai construindo essa coisa dos direitos humanos, tentando estabelecer regras de convivência, é a Carta de Curucan, de Fuga. 1235 anos depois de Cristo, proclamada em Assembleia do Povo Menden, que atende aos princípios de respeito do direito das pessoas, a prevenção de conflitos, igualdade de gênero, proteção do meio ambiente. Pensando depois da era cristã, talvez este seja o documento mais antigo que vocês possam estudar essa temática de organização da sociedade. Se dá na África, no continente africano, sobretudo na África Ocidental, veja, e que a gente possa analisar e estudar essas regras de convivência, sobretudo de proteção à família, de proteção à mulher, de relações de convivências humanas ali estabelecida para que as pessoas possam ter dignidade de viver bem e de viver com qualidade. Então, normatiza-se os dados dessas relações e a gente estabelece uma convivência nesse sentido. Uma outra perspectiva é que a gente poderia chamar, que contribuiu nessa construção dos direitos humanos, é a Reforma Protestante no século XVI. Veja, a Reforma Protestante abriu a possibilidade de compreender e de fortalecer a relação das pessoas numa perspectiva um pouco mais racional. E uma grande ajuda que a Reforma Protestante contribuiu para a construção dos direitos humanos está no campo da educação. A possibilidade das pessoas ter uma educação de mais qualidade, e aí as igrejas protestantes, todas elas, na medida que iam surgindo, investiu muito na escola, na educação, a tal ponto que alguns pensadores da Reforma Protestante, seus fundadores sempre afirmavam, cada igreja uma escola, no sentido das pessoas ter um conhecimento um pouco mais sistematizado e um pouco mais orgânico. Veja, a educação, a escolarização, ela tende a contribuir profundamente para a mudança e alteração de diferentes paradigmas, e aí a perspectiva da gente construir uma política
dos direitos humanos. Né? Então, enfim, a Reforma Protestante do século XVI, ela abre uma passagem para um pensamento racional e, ao mesmo tempo, a secularidade que fortalece o direito à opção religiosa, essencial para os direitos humanos. Pensar os direitos humanos é ter uma perspectiva também de poder fazer uma escolha, uma opção religiosa, de ter uma prática religiosa livre, das pessoas não serem punidas porque acreditam em Deus ou têm um outro procedimento religioso. Né? Isso é importante. Vale a pena, né, para quem quer fazer um estudo mais aprofundado dessa questão da Reforma Protestante, vale a pena ler A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, para notar a influência da Reforma Protestante na construção do ethos da sociedade moderna. Beleza? É importante observar nessa obra de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a influência e a contribuição do ethos protestante na cultura da sociedade contemporânea. Tá? São os valores, são as perspectivas, no sentido de influenciando. Então, cada tipo de influência na sociedade contemporânea, há a possibilidade de uma reconfiguração da nossa forma de conviver, da nossa forma de pensar, de agir, como vimos na videoaula anterior. Tá? Cada vez que se tem aí uma nova descoberta, uma nova forma de convivência, esses mecanismos se reconfiguram. E a Reforma Protestante foi um desses acontecimentos na história que permitiu essa influência na forma de convivência, de pensar e de agir do Ocidente. Né? Mas essas histórias elas vão continuando. E nós estamos vendo aqui alguns marcos que nos permitem perceber e aprimorar os direitos humanos como uma construção social. Vejamos agora a Revolução Francesa, a qual contribuiu significativamente para aquilo que nós estamos chamando de uma construção dos direitos humanos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1978 contribuiu para consolidar os direitos pautado na lógica da racionalidade, que envolve a cidadania e a democracia. Veja, a Revolução Francesa, ela cria uma perspectiva importante. Ela vai estabelecer a ideia de igualdade, de fraternidade e de liberdade. Esses três elementos, essas três variáveis, esses três princípios vão repercutir na forma de convivência, de estabelecer as relações e organizar a sociedade numa outra perspectiva. Então, a partir do século XVIII, nós iniciamos uma nova fase de organização e de convivência da humanidade com essa ideia da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Alguns grupos sociais que não tinham seu reconhecimento, como as mulheres e as crianças, dentro dessa declaração de 1789, que nós falamos Declaração do Povo Francês, e esses tipos de perspectiva começam a alterar significativamente a vida das pessoas. E, por fim, a última declaração, o último marco que nos ajuda a compreender a ideia da construção dos direitos humanos no mundo, nós estamos pensando aqui na Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Né? Essa declaração ela é a base do que nós entendemos por política de direitos humanos no mundo. É aquilo que nós tentamos nos reorganizar e pensar. Nós refletimos a partir da Declaração de 1948. Ela traz um conjunto de princípios, de regras e de obrigações de todos os estados e nações do mundo inteiro, ou sobretudo aquelas que estão filiadas à ONU e que fizeram parte desse pacto da Declaração dos Direitos Humanos que ocorreu no pós-guerra. Né? Ela nasce a partir do pós-guerra, porque a Segunda Guerra Mundial
foi uma grande tragédia para a humanidade, houve vários desrespeitos da vida humana e das pessoas, então a humanidade cria um novo pacto para poder enfrentar essa situação que nós chamamos de Declaração dos Direitos Humanos. Este é o último grande acontecimento nessa perspectiva de se trabalhar a política dos direitos humanos. Nós estamos vendo aí, é a base dos direitos humanos do século XX e século XXI. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, tanto no seu primeiro artigo como no segundo artigo, defende o seguinte: todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamadas na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Veja, isso é importante, que a gente tenha clareza desse princípio, sobretudo do princípio 2 da Declaração dos Direitos Humanos, da ONU de 1948. Ainda hoje, se nós olharmos no Brasil, no mundo, se olharmos nos Estados Unidos, mesmo na África, em alguns países europeus, veja, no continente europeu ou no continente latino-americano, nós vamos observar que tem várias pessoas que são impedidas no seu desenvolvimento humano, na sua realização de poder trabalhar, de poder conviver na sociedade, pelo fator cor. Se pertence a uma raça, a um grupo, o negro, por exemplo, veja, no mundo inteiro, em vários países, tem o seu desenvolvimento vetado simplesmente por causa de uma cor. Ou então, nós temos outras pessoas que são punidas no mundo inteiro por uma questão de sexo. Se a pessoa nascer do sexo feminino, ela paga um preço por causa disso, ela é punida por causa disso, tem vários castigos e impossibilidade do seu desenvolvimento humano. Assim também são com outras etnias ou por questões religiosas. No mundo hoje, uma quantidade de pessoas que morrem, são assassinadas, massacradas, é um verdadeiro genocídio por causa de suas escolhas religiosas. Então, esses princípios nos ajudam a reverter e a combater esta situação de negar a possibilidade do desenvolvimento das pessoas por causa de um desses itens, ou por causa de sexo, ou por causa de raça, ou por causa de etnia, ou por causa de línguas. Veja, o que importa é que a gente reflita sobre essas temáticas e observe que isso é uma proposta da humanidade para combater esta situação de humilhação, de desrespeito das pessoas. Veja, se nós analisarmos uma criança negra tem 8 menos possibilidade de se desenvolver. E isso mostra o quanto é cruel essa perspectiva do racismo e da desvalorização das pessoas. Vejamos a imagem que nós estamos vendo aqui, que vocês estão vendo, é a tentativa, é a perspectiva, é a tentativa, essa imagem, da gente poder construir uma cultura da paz. Essas mãos e esses braços nos demonstram o quê? Que é possível a construção de uma cultura da paz. Mão branca ou mão negra, ou de outras etnias, ou de outras raças, isso não contamina, isso não pega, não é um mal. Isso, pelo contrário, as diferenças, ela nos ajuda a crescer. Vejam vocês, todo o processo de aprendizagem, de avanço, ocorre nas diferenças. Quando a gente não aceita a diversidade, não cria possibilidade de conviver com as diferenças, nós ficamos cegos. O que vai nos descongelar e tirar a nossa cegueira é a diferença, é a nossa capacidade de olhar para o outro,
de compreender o outro, de se colocar no lugar do outro. Essa é uma antropologia dos direitos humanos. É sempre o respeito, nos colocar no lugar do outro. Aprender com o outro nos ajuda a avançar, nos ajuda a crescer e criar uma cultura da paz. Não querer aprender com o outro, não respeitar o outro, nós criamos aí todos os procedimentos e uma cultura cada vez mais de violência. Vejamos os tipos de violações de direitos humanos que nós estamos vivendo neste momento, né? Essa imagem que vocês estão vendo, observa no primeiro quadro a questão do negro e do branco, né? Lógico, para nós aqui, o negro e o branco que pesa mais, que fica mais evidente. Mas nós também temos pessoas, tem os asiáticos, tem outros povos que também sofrem vários outros tipos de preconceito. Depois nós temos aí o tráfico de pessoas, né, sobretudo o tráfico de mulheres. Você pode olhar isso o mundo inteiro. Esse é um mercado que movimenta a economia no mundo inteiro, né? O tráfico de pessoas, especialmente o tráfico de mulher. A outra questão que nós temos, estão vendo aí em duas imagens, né? Sobretudo, essa imagem que tem a boca está fechada da pessoa e a outra amarrada com corda. Vocês vão olhar aí que nós podemos lembrar a questão do trabalho escravo, né? O mundo inteiro hoje, o trabalho escravo está aí e há toda uma perspectiva de combate ao trabalho escravo. No Brasil tem e no mundo também tem, está aí, para que a humanidade tenha este problema. E tem a questão do abuso e da exploração sexual. Em síntese, né, a prática dos direitos humanos potencializa o sujeito para enfrentar ou driblar as adversidades provenientes dos embates de classe, das circunstâncias sociais e das políticas econômicas e religiosas. Então é bom que você aí que está nos acompanhando nessa videoaula possa perceber o papel dos direitos humanos, para que servem os direitos humanos e quando ele pode mediar os diferentes e múltiplos conflitos no nosso dia a dia. Desde de uma batida de carro ou qualquer outro conflito que a gente possa ter com as pessoas, como que a política dos direitos humanos possa nos ajudar a mediar tudo isso. Agradeço vocês pela atenção e aproveito aí a oportunidade de convidá-los para assistir a nossa próxima videoaula que nós vamos nos dedicar falando do Brasil. Muito obrigado.